Olá, vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Essa lição é trimestral, janeiro, fevereiro e março de 2022. Essa lição aqui é de aluno, mas existe a de professor, existe a daqueles aramezinhos, né? Existe essa aqui que é em brochura, e você pode comprá-la pelo ano todo, fazer assinatura pelo ano todo, que é muito melhor, tá bem? Então vamos lá, Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vou falar um pouquinho com vocês. Vamos estudar em duas partes. Eu vou estudar para vocês até terça e depois eu vou estudar de quarta até sexta, ok? Então nós vamos estudar a Bíblia para que a gente se aproxime mais de Deus, tá bem? Ele sempre esteve no mesmo lugar. Nós é que vamos nos afastando dele, esquecendo das coisas espirituais que são as mais importantes para a nossa vida, a vida eterna, ok? Então, vamos nos deleitar nessa lição. Jesus, o doador do descanso. Lição 5, né? O verso para memorizar. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Hebreus 4:9. Então, a leitura dessa semana vai se fundamentar ou se basear em Hebreus, Gênesis e Deuteronômio. Os capítulos 1 e 2 de Hebreus enfatizam a entronização de Jesus como governante, libertador do povo de Deus. Os capítulos 3 e 4 apresentam-no como aquele que nos dará descanso. Essa progressão faz sentido ao lembrarmos que a aliança davídica afirmava que Deus daria ao rei prometido a seu povo descanso seus inimigos. Segundo Samuel 7, 10 e 11. Esse descanso está disponível para nós, visto que Jesus está sentado à direita de Deus. Hebreus escreve o descanso tanto como um descanso que pertence a Deus, quanto como um descanso sabático. Então, Deus tornou seu descanso disponível a Adão e Eva. Hebreus 4, 1 a 11. O primeiro sábado foi a experiência da perfeição com aquele que tornou possível. Deus também promete um descanso sabático, pois a verdadeira observância do sábado incorpora a promessa divina de trazer de volta essa perfeição. Quando guardamos o sábado, recordamos que Deus fez uma provisão perfeita para nós quando criou o mundo e quando redimiu na cruz. A verdadeira observância do sábado, entretanto, é mais do que um ato de lembrança, é um antegozo neste mundo imperfeito do futuro que Deus prometeu. Então, domingo, 23 de janeiro. A terra como lugar de descanso. Ora, ano bíblico, veja, aqui você acompanhar, você vai ler a Bíblia todinha durante o ano, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Ano bíblico, Êxodo 18 e 20. Você pode começar aqui. Você pode começar. Geralmente são 2 ou 3 capítulos. Quando o capítulo é muito longo, eles colocam 2. Quando é curtinho, eles colocam 3. A terra como lugar de descanso. Ora, leia Gênesis 15, 13 a 21. O que Deus prometeu a Abraão. Gênesis 15, 13 a 21. Eu não vou ler, né, mas eu sempre digo que não vou ler, mas depois eu fico pensando, se a gente não lê, às vezes a pessoa está a fim de ouvir, né, e aí a gente não lendo, a gente imita. Quando for muito importante esse primeiro, então eu vou ler, tá bom? Capítulo 15, versos 13 a 21. Então veja, 15, 13, aqui ó. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina
será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não estão ainda cheia. E sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o queneu, e o quenezeu, e o cadmoneu, e o eteu, e o ferezeu, e os refaíns, e o amorreu, e o cananeu, e o girgazeu, e o jebuseu. Então, vemos aí até onde eles pediram, né? Até o 21. Então, qual é a pergunta? O que prometeu a Abraão? O que Deus prometeu a Abraão? A resposta está aqui. E eu vou ler para vocês e vou tentar passar o que a gente está observando da resposta. Quando Deus libertou Israel da escravidão, então a pergunta é: o que Deus prometeu a Abraão? Vocês acabaram de ver a resposta bíblica. Então, quando Deus libertou Israel da escravidão no Egito, seu propósito era levar a nação para a terra de Canaã, onde poderia descansar. Isto está em Êxodo 33, 14. E acho que é Josué 1, 13. A terra de Canaã era a herança que o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão, por ter obedecido à voz de Deus e deixado seu país. Gênesis, capítulo 11, versos 31 a 12 e o capítulo 4. Bem, o propósito divino era dar a terra de Israel. Não era simplesmente que o povo a possuísse. Então, veja, o propósito divino ao dar a terra a Israel não era simplesmente que o povo a possuísse. Deus queria trazer os filhos de Israel para si mesmo. Êxodo 19, 4. Sempre foi assim. Deus faz todas as obras, mas a intenção é que nós nos aproximemos dele, é que nós venhamos a ir até ele. É sempre esse propósito. E muitas das vezes a gente não entende. O propósito divino a dar a terra de Israel não era simplesmente que o povo a possuísse. Então, Deus queria trazer os filhos de Israel para si mesmo. Êxodo 19, 4. Capítulo 19, verso 4. Pois desejava que vivessem em uma terra onde pudessem ter um relacionamento íntimo com ele, sem nenhum obstáculo, e fossem testemunhas para o mundo verdadeiro. Deus e do que ele oferecia ao seu povo. Então, Deus queria o quê? Que eles, sem nenhum obstáculo, fossem testemunhas para o mundo do verdadeiro Deus e do que ele oferecia a seu povo. Como o sábado da criação, a terra de Canaã tornava possível um relacionamento íntimo com o Redentor e permitia que desfrutassem de sua bondade. Em Deuteronômio 12, 1 a 4, o Senhor disse aos israelitas que eles entrariam no descanso, não apenas quando entrassem na terra, mas quando a tivessem purificado da idolatria. Depois disso, o Senhor mostraria a eles, os escolhidos, um lugar onde habitaria entre eles. Então, Deus queria habitar entre seu povo. Deus queria se aproximar do seu povo. Aliás, Deus nunca sai do lugar onde está, quer dizer assim, do amor ao ser humano, da busca pelo ser humano, do desejo de que nós
nos conscientizamos de seu amor e tenhamos um relacionamento com ele e com o outro, né? Com o nosso próximo. Se nós formos ler Êxodo 20, Êxodo 20, 8 a 11. Êxodo 20, 8. Lembra-te do dia de sábado. Olha aqui, ó. Para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. No 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, nós vamos encontrar em Deuteronômio 5, 12 a 15. E a pergunta é: quais são as 2 coisas que o descanso sabático celebra e como se relacionam? A resposta é: Deus conectou o sábado da criação com libertação do Egito. O Senhor, veja, Deus conectou o sábado da criação com a libertação do Egito. Porque a pergunta é: quais são as 2 coisas que o descanso sabático celebra e como se relacionam? Como ela se relaciona? O que se relaciona? As 2 coisas que o descanso sabático celebra. O que o descanso sabático celebra e como ela se relaciona? São 2 coisas. Aqui vamos vendo a resposta. Deus conectou o sábado da criação com a libertação do povo do Egito, né? Com a libertação do Egito, de seu povo escravo no Egito. O Senhor instruiu Israel a observar o sábado como memorial da criação e de sua redenção do Egito. A criação e a redenção estão ambas, olha, a criação e a redenção são as 2 coisas que o descanso sabático celebra. A criação e a redenção estão ambas consagradas no mandamento de quem? Do sábado. Assim como não nos criamos, não podemos nos redimir. É uma obra que só Deus pode fazer. E no descanso, reconhecemos nossa dependência dele. E não apenas para a existência, mas para a salvação. A guarda do sábado é uma expressão poderosa de salvação, somente pela fé na graça amorosa do nosso Deus. Vamos então partir para o dia de segunda-feira. E o título é Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Por que Israel não entrou no descanso prometido? Ora, o título já é a resposta. O título do dia de segunda-feira já responde isso aqui, ó, Hebreus 13, 12 a 19. Nós não vamos ler? Eu vou ler para vocês. Aqui atrás, no dia de sexta-feira, tá vendo? Ó, sexta-feira, dia 28 de janeiro, vai ter todas essas respostas. Se vocês tiverem a dificuldade, quiserem resumir, eles resumem e já dão as respostas. Olha, a primeira pergunta, a resposta foi: prometeu que daria a terra a sua descendência, ou seja, Deus prometeu a Abraão, né, nessa perguntinha aqui, ó, o que Deus prometeu a Abraão, aqui, deixa eu ver, o que Deus prometeu a Abraão, a resposta seria, eu respondi, mas biblicamente vocês podem responder de acordo com a lição. Ela faz um resumozinho e sugestiona aqui a resposta resumida. Então, essa perguntinha 1 seria a resposta, ó, prometeu que daria a sua descendência. E a perguntinha 2, ó, quais são as 2 coisas que o descanso sabático celebra e como se relaciona? Aqui, resumidamente, tem a criação e a redenção, como nós
lemos na Bíblia. Deus nos criou e nos redimiu, certo? Então, vamos aqui voltar para segunda-feira, ok? Ok. Por causa da incredulidade. Por que Israel não entrou no descanso? Hebreus 13, 12 a 19 vai responder que foi por causa da incredulidade. O que é incredulidade? Falta de fé, falta de crença, falta de confiar em Deus, certo? Então, o triste fato é que foram libertos do Egito, não puderam entrar no descanso prometido quando Israel chegou a Cádiz Barneia, na fronteira da terra prometida. Ele não teve a fé de que precisava, viu? Quando o Egito chegou, quando Israel chegou a Cádiz Barneia, na fronteira da terra prometida, ele não teve a fé que precisava. Os capítulos 13 e 14 de Números explicam que os espias israelitas falaram mal da terra que haviam espiado. Números 13, 32. Afirmaram que a terra era boa, mas avisaram que os habitantes eram fortes, as cidades fortificadas e que não poderiam conquistá-la. Josué e Caleb, porém, concordaram com a declaração de que a terra era boa e não contestaram o fato de que seu povo era forte e a cidade fortificada, mas afirmaram que Deus estava com eles e os levaria para a terra. Números 14, 7 e 9. No entanto, aqueles que viram Deus destruir o Egito por meio de pragas, em Êxodo 7, Êxodo 7 a 12, os capítulos 7 a 12, aniquilar o exército do faraó no Mar Vermelho, Êxodo 14, fornecer pão do céu, Êxodo 16, e água da rocha, Êxodo 17, e também manifestar sua contínua presença, a orientação através da nuvem, Êxodo 40, 36 a 38, deixaram de confiar. É uma trágica ironia que a geração que havia visto tais demonstrações poderosas do poder divino tenha se tornado símbolo da falta de fé. Então, Neemias 9, 15 a 17, Salmos 106, 24 a 26 e 1 Coríntios 10, 5 a 10. Deus promete a seus filhos dons além do alcance humano. É por isso que se baseiam na graça e são acessíveis apenas por meio da fé. Hebreus 4:12 explica que a promessa que Israel recebeu não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Israel peregrinou até a fronteira da terra prometida como um povo, quando confrontado com relatos contraditórios, se identifica com os incrédulos. A fé ou a falta dela é contagiosa, por isso Hebreus admoesta seus leitores. Animem uns aos outros. Hebreus 3, capítulo 3, verso 13. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Hebreus capítulo 10, verso 24. E que ninguém fique afastado da graça de Deus. Hebreus 12, 15. Continuamos a vigiar para a terra prometida com o povo e temos responsabilidade para com que viajam conosco. Nós estamos aqui, ele está colocando que está comparando a vida do povo de Israel, né? A população que saiu do Egito, que saiu da escravidão, não teve fé o suficiente e de frente à conquista do seu objetivo, eles não tiveram fé que alcançaria por medo. Nós temos medos na vida. Eu tenho muitos medos na vida. Medo de machucar alguém, às vezes machuco o tempo todo com palavras. Medo de tomar algumas decisões e, enfim, esses medos às vezes nos protegem. E muitas das vezes, como quando a gente como a gente o torna obstáculo para o que Deus pede, aí vai nos atrapalhar. E tal qual o povo de Israel foi
sofreu, né, esses obstáculos, o próprio medo de conquistar a terra que Deus já havia prometido a eles, e vendo tudo que Deus fez no deserto. Nós estamos também no deserto, né? Figuradamente, estamos no deserto indo para a cidade eternal. E quais são os nossos medos? Quais são os seus medos? Será que esses medos estão servindo de proteção ou de obstáculos a fazer a vontade de Deus e a serem vitoriosos? Vamos pensar nisso, né? Então, terça-feira, dia 25 de janeiro. Hoje, se ouvirem a sua voz. Qual é o convite de Deus para nós em Hebreus 4, 6 a 11? Embora a geração do deserto não tenha entrado no descanso por sua falta de fé, isso não impediu Deus de trabalhar em favor de seu povo. Ele permaneceu fiel, segundo Timóteo 2, 13, verso 13. Paulo repetiu várias vezes que a promessa divina permanece. Hebreus capítulo 4 e versos 1, 6 e 9. Ele usou os verbos gregos kataleipo e apoleipo, o que significa que a promessa foi deixada para trás. Que pena, né? Ou ignorada pelo povo. O fato de que o convite era entrar no descanso tenha sido repetido na época de Davi, Hebreus capítulo 4, versos 6 e 7, referindo-se a Salmos 95, implicava que a promessa não havia sido reivindicada e que ainda estava disponível. Na verdade, sugere que o descanso está disponível desde a criação. Hebreus capítulo 4, versos 3 e 4. Deus, entretanto, nos convida hoje a entrar em seu descanso. Hoje é um conceito repleto de significado. Quando Moisés renova a aliança, ou renovou a aliança de Israel com Deus na fronteira da terra prometida, enfatizou a importância de hoje. Deuteronômio, capítulo 5, verso 3. Compare com capítulo 4, versos 8 e 6 e capítulo 4, verso 8, capítulo 6, verso 6 e capítulo 11, verso 2. Hoje foi um momento de reflexão em que ele convidou o povo a reconhecer que Deus tinha fiel. Deuteronômio, capítulo 11, versos 2 a 7. Hoje também foi um momento de decidir ser fiel ao Senhor. Deuteronômio 5, 1 a 3. Essa decisão não poderá ser adiada. Da mesma forma, hoje é para nós um momento de decisão, de oportunidade, mas também de perigo, como sempre foi para o povo de Deus. No livro de Hebreus, o conceito de hoje denota o tempo do cumprimento da promessa divina. Deus inaugurou esse momento com o decreto. Hoje eu gerei você, Deus falou quando Jesus estava, né? Eu gerei você, Hebreus 1:5, que estabeleceu Jesus como governante em cumprimento de suas promessas. Nós estudamos na lição anterior que Deus, quando João batizou Jesus, Deus disse o quê? Hoje eu gerei você. Hebreus capítulo 1, verso 5. Verso 5. Ele diz no sentido de, não que ele tenha feito Jesus, mas que ele tinha estabelecido Jesus como governante em cumprimento de sua promessa. Segundo Samuel, capítulo 7, versos 8 a 16. Assim, a entronização de Jesus inaugurou uma nova era de bênçãos e oportunidades para nós. Então, você está no período das oportunidades. Eu também estou no período das oportunidades. Então, volvemos-nos ao nosso Criador, ao nosso Redentor, para que nós não percamos a nossa salvação, como
muitos israelitas perderam em frente a Canaã por falta de quê? De fé, por medo, por falta de conscientização. Que nós tenhamos em mente que Jesus já nos deu a vitória. É só avançar, colocar o pé na água, como disse a cantora. E aí o mar se abrirá. Então, não precisamos ter medo, como o povo teve medo da população de Canaã na época, que eram gigantes, né? A terra era tão boa que eles eram gigantes. Existem problemas na sua vida e na minha que são gigantes, mas lembre, para Deus não há impossível. Deus pode te ajudar e me ajudar. Assim, a entronização de Jesus inaugurou a nova era de bênção e oportunidades para nós. Jesus derrotou os inimigos, inaugurou uma nova aliança. Hebreus 8-10, capítulos 8-10. Podemos nos aproximar ousadamente da presença divina. Hebreus capítulo 4, versos 14-16, capítulo 10, versos 19-23. E nos regozijar diante do Senhor com sacrifícios espirituais de ação de graça e louvor. O apelo feito hoje nos convida a reconhecer que Deus é fiel e nos dá todas as razões para aceitar seu convite imediatamente, sem tardar. Amém? Que nós possamos... Essa é a primeira parte, nós vamos ver amanhã e sexta, mas a segunda parte, ok? Fiquemos aí.